parece que eu só apareço por aqui pra defender filmes e séries que estão levando uma reputação ruim que eu acho injusta. Mas fazer o quê, né? É isso. Eu cortei bem antes de começar a gravação do vídeo, vai ser com esse band-aid mesmo. Enfim, olá nerds e não nerds do mundo inteiro, eu sou o Luz, um teola nerd incurável, e eu vim aqui falar sobre O Mundo Depois de Nós e explicar por que eu amei esse filme, o que eu entendi dele e assim tentar defender ele um pouquinho, porque aparentemente muita gente não gostou. Eu acho o filme perfeito? Não, tem coisas que dava pra melhorar. Vou dar um exemplo. Acho que ele podia ser mais sutil em algumas coisas. Tipo, diminuir um pouco a quantidade de ângulos não convencionais no filme, para que os que precisavam ser não convencionais tivessem mais impacto. Eu acho que os monólogos são um pouco explicativos demais, entregam demais do que o filme quer dizer. Mas assim também, né? Eu não sei o quão mais sutil ele podia ser, porque parece que a sutileza dos outros elementos foi o que fez muita gente não gostar dele. E assim, eu já vou avisar que eu não gosto desse discurso que você não gostou porque você não entendeu. De uma forma parece que a gente tá chamando a pessoa de burra, mas não é isso. Ninguém tem a obrigação de entender a linguagem que o diretor usa e mesmo que entender, não tem a obrigação de gostar. Então esse é um daqueles filmes que esbanjam simbolismo, mas economizam na trama em si, nos acontecimentos. E geralmente filmes de desastre focam nos acontecimentos. Então eu acho que as pessoas esperam entender bem o que está provocando aquele desastre, esperam ver muita destruição e um arco narrativo épico de superação da humanidade, mas não é isso que esse filme oferece. E não me entenda errado, na minha opinião, o filme é um excelente suspense e tem ótimas cenas de filme de fim de mundo, mas essas cenas estão distribuídas espaçadamente num outro tipo de tensão, a tensão das relações humanas. E aqui eu vou repetir a pergunta temática do filme que eu lancei no primeiro vídeo que eu fiz sobre como confiar nas pessoas se eu não posso confiar na humanidade. Daí eu resolvi fazer isso aqui, não só para falar desse filme, mas também como uma boa oportunidade de mostrar um pouquinho de uma parte da linguagem cinematográfica que eu sinto que não é todo mundo que presta atenção num nível consciente. Como eu já fiz um vídeo indicando o filme sem spoilers, eu vou deixar o card aqui no vídeo, o link na descrição, e já vou pular direto para análise com spoilers. Então você que não viu o filme ainda e não gosta de spoilers, vai assistir meu outro vídeo, assistir o filme e depois volta pra gente discutir. Eu acho importante também dizer que eu ainda não li o livro, eu pretendo, já tá até lá no meu Kindle para ler, mas eu não sei muito sobre o livro além de quem é o autor e que tem umas trocas aí de papéis de personagens. Então, se tiver alguma referência ou coisa que eu peguei errado por não ter lido o livro, já peço desculpa para quem leu. Então, aperte os cintos e vamos na viagem doida que é assistir um filme comigo. Como Alfred Hitchcock inspirou o diretor Sam Esmail. Porque um dos meus diretores favoritos é Alfred Hitchcock, diretor de filmes clássicos como Psicose e Janela Indiscreta. E não é só porque eu curto o trabalho dele especificamente, mas também porque eu amo o gênero que ele dominava, o suspense. Ele ficou conhecido como o mestre do suspense, e basicamente todo mundo que veio depois dele é influenciado por ele. Não existe esse cineasta que não foi influenciado mesmo que indiretamente por Hitchcock, até porque ele inventou e popularizou técnicas que são usadas até hoje para fotografar conceitos específicos. Por exemplo, o Dolly Zoom. O Dolly Zoom é também conhecido como o efeito vértigo, que é o nome original do filme Um Corpo que Cai. Aqui Hitchcock usou esse efeito como um jeito visual de ilustrar para o espectador a vertigem do protagonista. E o efeito é usado até hoje para diversos fins, como demonstrar a sensação de meu mundo caiu. E o Sam Esmail, diretor de O Mundo Depois de Nós, não é diferente. Tem muito de Hitchcock aqui, não só técnicas como referências diretas. Obviamente, como esse aqui é um filme de fim de mundo, não tem como falar dele sem citar Os Pássaros. Baseado num conto da Daphne du Maurier, Hitchcock faz um filme apocalíptico num cenário onde pássaros um dia do nada enlouquecem e começam a atacar as pessoas. Nesse filme, baseado no livro do Rumaan Alam, nós também temos cenas muito tensas onde os animais vêm em bando e parecem ameaçadores. Isso acontece principalmente com os cervos, embora os pássaros também apareçam aqui em diferentes contextos. Sejam revoadas estranhas de pássaros que parecem fora do lugar, ou sejam flamingos na piscina do nada. Mas as semelhanças não param aí. Assim como em Um Mundo Antes de Nós, a temática de Os Pássaros não são o ataque dos pássaros em si, mas os seres humanos e como eles se relacionam. O que acontece com os relacionamentos, os amores, as intrigas quando o mundo vira de cabeça para baixo e parece que vai acabar. O que acontece com a moralidade das pessoas. E o filme foca nisso. Tanto que ambos os filmes possuem um final divisivo, mas eu não vou discutir isso aqui porque vai que você ainda não assistiu Os Pássaros e eu não vou ser a pessoa a te dar spoiler.
Mas apesar de Os Pássaros ser a referência mais lógica, a referência mais óbvia é outro filme do Hitchcock, que aparentemente é completamente diferente. Intriga Internacional ou North by Northwest, que brinca com a premissa do homem errado. O protagonista é um homem de negócios, da publicidade, relativamente bem-sucedido, um civil que, por um infortúnio acaso, é jogado no centro, como diz o título, de uma intriga internacional de política e espionagem. E esse filme lida muito com a temática da paranoia. O protagonista, interpretado por Cary Grant, não pode confiar em ninguém, nem mesmo nos seus próprios olhos. Tem 2 momentos específicos em Intriga Internacional que evidenciam a técnica de construção de tensão que o Hitchcock usa. Um desses momentos é a cena mais famosa do filme, que é inclusive a capa de Intriga Internacional. O protagonista está num campo aberto e o jeito que a cena é construída, a própria situação estranha em que o personagem se encontra, vai construindo lentamente essa tensão incômoda de que tem alguma coisa errada. E quando a gente percebe o que é, o avião já está quase em cima do protagonista, perseguindo o personagem dele para matar. E é justamente uma das construções de cenas mais geniais de Um Mundo Depois de Nós em que essa cena é referenciada. Ela é referenciada em 2 partes. Na parte do Clay, o personagem do Ethan Hawke, que está dirigindo no meio de descampado também com plantação. E essa cena é intercalada com a cena de George, o personagem do Mahershala Ali, que está percebendo que tem alguma coisa errada na casa à beira-mar dos vizinhos dele, os Huxley. A cena culmina com ambos fugindo de um objeto voador. O George está fugindo de um avião que está caindo em direção à praia que ele está. E é nessa parte do George que a cena fica muito parecida visualmente com a cena do Cary Grant correndo do avião no descampado. Mas ainda temos um segundo momento, que é a cena específica de Intriga Internacional, em que Mr. Thornhill, o protagonista, está com uma pessoa específica. Nesse momento, a pessoa abre um compartimento e a câmera foca numa arma que essa pessoa está guardando nesse compartimento. Vale destacar aqui, fazer um parêntese, que a gente pode encaixar essa arma no conceito da arma de Chekhov, né? Que é sempre uma arma, um objeto que aparece no momento do filme, tem destaque, ou do livro, ou da história no geral, e depois ela vai voltar. Só que no caso da construção do suspense, esse aparecimento da arma tem um papel maior do que o da arma de Chekhov, de apenas mostrar que essa arma está ali. O papel dela é para a construção de suspense, né? A arma está ali, nós como audiência vimos a arma, mas o protagonista não. E nesse sentido específico, a gente sabe que não podemos confiar na pessoa, mas ainda não sabe tudo sobre ela, qual que é o verdadeiro caráter dela. Ou seja, aquela arma pode significar que a qualquer momento as coisas podem escalar e virar uma tragédia de forma irremediável. E é assim que Hitchcock constrói suspense. Ele sabe exatamente que informações vai mostrar para o público e quando ele vai dar essas informações para manter a gente em tensão. Sam Esmail faz exatamente essa mesma coisa em Um Mundo Depois de Nós. A gente acabou de conhecer George e Ruth, eles dizem que a casa é deles e parece ser mesmo, mas daí tá aquele clima tenso, ele tenta abrir uma gaveta, demora a achar a chave, quando ele acha e abre, a câmera mostra a arma guardada lá dentro. Nós vimos, George viu, os outros personagens não. E aí já tem tensão suficiente pra gente saber que aquilo ali pode dar muito errado. Agora eu quero falar de ritmo. A maioria esmagadora dos filmes trabalha com a ideia de suspense. É quase obrigatório que uma história crie tensão na jornada dos personagens. Mas eu acho que o suspense como gênero em si mesmo tem perdido um pouco de espaço no cinema popular. Então eu acho que muita gente desacostumou, ou se for mais jovem talvez nem conheça, com a linguagem do suspense em si. Você pega, por exemplo, filmes de terror, que no geral também são de suspense, e geralmente os que são menos sobrenaturais ou que tendem a estender mais o suspense acabam dividindo opiniões. Tem gente que vai achar chato, vai falar que não acontece nada neles. E foi só com esse filme aqui agora que eu percebi que talvez, eu possa estar errado, essa arte do suspense puro, que não está misturado com outro gênero, talvez seja mais rara, porque o suspense geralmente se encontra na sutileza, nos detalhes, no alongar uma cena para manter você enlouquecido, querendo saber, tá, mas onde essa cena vai parar? Esse personagem é muito suspeito, eu posso confiar nele? E aí o suspense trabalha com essa coisa que eles chamam no inglês de slow burn, que é esse conceito de uma vela que vai queimando aos poucos, e você nem percebe que ela está acabando, mas você sabe que ela vai acabar. Só que em Um Mundo Depois de Nós, a gente tem um agravante. Ele é, de certa forma, também um suspense de desastre. E quando as pessoas pensam em suspense de desastre, geralmente elas já vão direto em filmes como Armageddon, Impacto Profundo, Independence Day, O Dia Depois de Amanhã, 2012, que são filmes que vão escalando e no final o desastre está no seu ápice. O clímax é sobre a destruição do mundo em si e eles têm que sair correndo, senão eles vão morrer.
Mas não é o caso aqui. Esse desastre aqui está sendo provocado propositalmente pela própria humanidade. E esse filme aqui é bem sucedido no sentido que os outros que eu citei não são. Que é pegar o clichê da família americana e realmente discutir a natureza dela. Então o clímax desse filme não é sobre o mundo sendo destruído e a humanidade superando a destruição. A partir do momento que o terceiro ato do filme começa, o mundo como os personagens conhecem já foi pro saco. A questão que sobra é o que nós vamos fazer um com o outro e um pelo outro. O clímax tem uma escala menor que a do início, porque ele não se trata mais do mundo, mas daquela pequena comunidade que foi formada ali e como ela representa a humanidade. Mas nem só de Hitchcock vive o cinema, né? Tem outro filme, que esse que eu não sei se é referência, mas pode ser, é um clássico mais recente, não tão conhecido, que é Filhos da Esperança, de 2006, do Alfonso Cuarón. O Alfonso Cuarón foi o primeiro cineasta que me fez reparar em movimentação de câmera, porque ele é muito inventivo com isso. E eu lembro de lá com os meus 13 anos assistir Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Isso é a primeira vez que eu lembro de reparar em como a câmera passeia pelos ambientes. E se em Harry Potter, que é filme blockbuster, ele já brincava com o filme, quando ele faz Filhos da Esperança, também sobre um mundo pós-apocalíptico, ele vai além. Inclusive, tem um famosíssimo plano sequência nesse filme, ou seja, aquela sequência sem cortes de cena, de mais ou menos 6 minutos de tirar o fôlego dentro de um carro em movimento, que eu tenho quase certeza que inspirou pelo menos 2 momentos aqui no filme do Sam Esmail. E se você assistiu o filme, você vai saber quais momentos são esses. Mas Sam Esmail não faz referência só a outros diretores, não. Tem outra coisa importantíssima nas referências desse filme. Mr. Robot. Para quem não sabe, Sam era também o produtor executivo e showrunner da série Mr. Robot e diretor de 38 dos 45 episódios da série. E as referências a essa série aqui, elas vão só além de referências legais para quem é fã do cara. Apesar de você não depender delas para entender o que tá rolando em O Mundo Depois de Nós, para quem conhece a série, talvez fique mais claro algumas coisas, ou pelo menos dá para montar mais teorias. E só para explicar para quem nunca assistiu, sem spoilers, Mr. Robot gira em torno de um hacker justiceiro com uma fobia social gravíssima chamado Elliot, que é convidado a participar de uma comunidade hacker conhecida como F-Society, basicamente Society mesmo. E o principal alvo deles é uma grande corporação chamada E-Corp, que é basicamente a Apple desse universo. Aqui em O Mundo Depois de Nós tem pelo menos 2 referências que eu peguei da E-Corp em si. Os kits de sobrevivência que o personagem do Kevin Bacon, o Danny, compra e o laptop da Amanda são ambos produtos da E-Corp. Uma referência que eu não peguei, porque eu só assisti a primeira temporada de Mr. Robot, que é excelente, aliás, mas um usuário do Twitter pegou, é que o livro que a Amanda tá lendo é chamado Beach Towel, a novel, Toalha de Praia, um romance, numa tradução livre, cujo autor se chama Otto Irving, que em Mr. Robot, e aí eu não tenho como saber se isso é um spoiler ou não, então desculpa para todos nós, é um contratado de outra organização poderosíssima e bizarra na série chamada Dark Army. Há quem diga, inclusive, que provavelmente no filme o Dark Army seria responsável pelo que tá rolando. Outra possível dica de que se passa no mesmo universo é que tem uma cena específica em que a Ruth cita uma treta em Nova Jersey que pode estar se referindo a uma das celeumas que a F-Society tem contra a E-Corp na série. Por último, nessa sessão, mas não menos importante, tem uma brincadeira muito interessante com o símbolo da F-Society nesse filme. Ele tá na camiseta do Art, o filho mais velho da família, mas com umas alteraçõezinhas. Geralmente, você acha essa imagem com o nome F-Society escrita embaixo ou a palavra F-Society ou Disobey, ou seja, desobedeça. Afinal, eles são uma organização rebelde anticapitalista ou, no mínimo, anticorporativista. Mas aqui Art usa uma versão que está escrito Obey ou Obedeça embaixo. E isso fica mais escancarado numa cena em que ele está do lado da irmã que está com uma camiseta da NASA. O que me leva ao próximo tópico, que na minha opinião é o mais legal de todos, porque está contido no filme em si. Figurinos, cores e enquadramentos. Algumas pessoas mais versadas do que eu na linguagem do cinema podem me dizer que esse filme é óbvio demais na abordagem dele, que tá na cara demais o que ele quer dizer. Pode ser sim, e eu acho que de onde eu estou eu até concordo, mas ao mesmo tempo eu sinto que é meio proposital, porque o Sam Esmail quer dizer muita coisa aqui, que ele não pode gastar tempo de diálogo e de ação para dizer. E, infelizmente, não é todo mundo que se interessa em aprofundar mais na linguagem não verbal do cinema. Então eu acho que é por isso que ele deixa bem óbvios os símbolos dele. E eu quero deixar claro... Preparar para dormir. Alexa, do nada, mulher.
Mas eu quero deixar claro que todo esse tópico aqui das cores e enquadramentos que a gente vai conversar é minha interpretação. Eu vi outras pessoas que interpretam parecido, mas não igual. Mas é minha, é como eu assisti, eu posso estar certo, errado, ou posso estar certo e errado. Então vamos ao que interessa. Vamos começar pelo azul, que aqui neste filme não é a cor mais quente. Aqui azul é a cor mais fria mesmo. Como todas as cores, o azul abarca uma quantidade imensa de qualidades físicas e símbolos culturais. Esse filme tem muito azul. E se ele tem muito azul, significa que ele foi colocado lá de propósito. Mas qual é esse propósito? Porque, assim, o azul é uma cor bem ambígua. É uma cor considerada fria, em oposição ao vermelho e amarelo, por exemplo, que são cores quentes. E isso é porque é uma cor menos agressiva aos olhos. As ondas dele demoram mais para chegar nas retinas, mais do que as cores quentes. E é uma cor muito dominante na natureza, embora ela esteja quase sempre em lugares inalcançáveis, e geralmente é uma ilusão de ótica, como é o caso da imensidão do céu e do mar. Por esses e outros motivos, o azul pode ser uma cor que significa confiança, segurança, tranquilidade, mas também tristeza, frieza e distância. E a gente já começa o filme mergulhado no azul do quarto da Amanda e do Clay. Esse quarto não é só azul, ele é muito azul. Na verdade, a impressão que dá é que ele não era azul, mas alguém que não tem muito conhecimento sobre design de interiores pintou tudo de azul, talvez até para encobrir os defeitos da parede sem consertar, porque dá para ver que o reboco tá rachando embaixo da tinta. Mas é aí que tá, não é só o reboco que tá rachando ali. E aqui começa o que eu considero o primeiro trunfo positivo do filme. Na superfície, não tem nada de errado, por exemplo, com a relação da Amanda e do Clay. Eles tratam muito bem um ao outro, parecem se respeitar, conversam sobre as coisas, tem discussões, mas quem não tem discussões, até quando o filme vai degringolando, você vê sinais que não tá tudo bem, mas ainda assim não acontece nada super drástico e dramático. Mas será? O primeiro quadro do filme que tem os personagens é com o Clay acordando, e daí você tem o abajur dele que tá aceso, tá cheio de livro, tudo meio bagunçado assim, e já tá de dia, então por que o abajur dele tá aceso? Daí você olha pro abajur da Amanda, que é todo organizadinho, só tem um livro. Esse é o não dito que pode dizer muita coisa, e aí entra o dito. Quando a Amanda começa a falar o que tá acontecendo, fica claro que é ela que toma as decisões. Ela que é a mulher da ação, enquanto ele, é de boas, tudo que ela falar eu tô indo, eu vou aceitando. E essa dinâmica que já fica clara na primeira cena vai se confirmar no decorrer do filme. E apesar de ser por isso que o relacionamento funciona, ela faz e ele aceita, isso também se torna um problema em diversos momentos de crise na narrativa, quando ela precisa que ele tome mais atitude. Então perceba como isso está explícito nas ações e na fala, mas também no cenário e nas cores. A primeira fala completamente livre de filtros dela nessa cena é uma fala que vem junto com o zoom in, né? Que o zoom vai entrando, vai aumentando assim, bem na cara dela. E aí a Amanda, com o rosto em close-up, ou seja, bem próximo da câmera, diz: eu odeio gente. E essa frase estabelece as motivações por trás da atitude dela, e esse zoom in estabelece uma linguagem que vai ser repetida algumas vezes no filme. E geralmente ele revela as verdadeiras intenções de um personagem ou a verdade sobre uma cena. E aqui eu abro um parêntese para falar sobre o zoom out nesse filme, que é quando a câmera se afasta, e aqui ele é usado geralmente para mostrar um momento de intimidade e tranquilidade que foi interrompido por algum sinal de que o mundo está acabando, um barulho de explosão, por exemplo, que lembra a pequenez dos personagens, daí eles ficam menores na tela. De repente eles são lembrados que eles estão à mercê do que quer que seja que está acontecendo no mundo lá fora. Fecha parêntese. Não é só o quarto deles que é azul. O carro deles também é muito azul. E as roupas deles também tem muito azul, especialmente a Amanda. Ela passa grande parte do tempo do filme em azul. Mas pega as cenas iniciais da praia. Cebolinha. Clay tá de azul por baixo de uma camisa de botão branca e verde, ambas cores que também carregam essa atmosfera de confiança e tranquilidade. Já a Amanda, provavelmente por estar tirando umas desejadas férias, você tem que reparar muito para perceber, mas ela tá de verde embaixo do azul. A arte veste um azul escuro, quase preto, sempre tem estampa, mas eu não vou ficar interpretando tudo quanto é detalhe não, tá? A gente vai e tira as próprias conclusões. E olha que interessante, Rose, a filha mais nova, ela tá com um vestido que tem pouquíssimo azul, quase todo em tons pastel, o azul bem clarinho. A roupa de banho dela é um pouco mais azul, mas ela é listrada de azul, amarelo e rosa em tons pastel também. Luz, mas
mas eu acho que você tá pensando demais nisso, não tem nada a ver não, é só roupa. Deve ser só pra combinar com o cenário. Gente, nunca é só roupa. Tem figurinista nos filmes pra isso. Eles vão compartilhar a visão com o diretor. Especialmente se o diretor se inspira em Hitchcock, que também usava muito figurinos e cores pra se comunicar e que se preocupa tanto com tantos detalhes. Todas essas coisas contam muito sobre a personalidade dessa família como um todo e também como eles são diferentes entre si. Perceba, por exemplo, que Rose é a personagem mais inocente dali e, ao mesmo tempo, ela é a única que presta atenção no que realmente está acontecendo. Ela é a única que quebra de forma muito forte o azul da família, até o tom de azul da roupa dela geralmente é mais claro. E ela é adolescente assistindo Friends, num tablet azul com fones azuis, que são os únicos tons escuros de azul na paleta dela naquela hora. E ainda é muito vago e ambíguo o que o azul realmente representa ali, especialmente num dia lindo, com céu e mar tão azuis daquele jeito. Aquela piscina maravilhosa. Mas são todos os elementos, outros elementos, que ajudam a entender o que o azul pode significar. Por exemplo, a placa da loja que a Amanda vai fazer compras é azul. O azul predomina ali naquela cena. E olha que bonito, o nome da loja é Point Comfort, um ponto de conforto. Mas eu vou guardar uma informação sobre esse nome para um plot twist, uma reviravolta lá na final. Mas sabe quem mais veste azul? O personagem do Kevin Bacon, o Danny, aquele paranoico de sobrevivência. O boné dele é um azul bem desbotado, com estrela, bem estadunidense. O lance é que ele cobre o xadrez azul, branco e vermelho dele, o jeans azul, com uma jaqueta marrom. E a gente já chega no marrom. Sabe quem mais veste azul? George. Mas ele só tem um figurino azul no filme. É a camisa azul clarinha, o terno azul escuro que ele veste no dia seguinte ao que ele chega na casa. E é o que ele usa para ir lá na casa dos Huxley, que é branca por fora, mas é toda em tons de azul por dentro. E nesse dia em específico, a gente desconfia um pouco dele. A gente sabe que a desconfiança da Amanda em relação a ele é desproporcional e racista, mas a gente já chega lá. Mas a gente sabe também que ele está escondendo informações e não está sendo honesto nem com a própria filha. Então é nesse dia que ele veste azul. E aí a gente pode começar a entender o que é o azul nesse filme. Mas é bom destacar que mesmo nesse dia, o sapato dele é marrom. E o marrom está bem presente nesse filme também. Porque aqui, marrom é a cor mais quente. Mesmo que não seja tão forte, dependendo do tom, marrom acaba se tornando uma cor quente e que lembra o que é natural, orgânico, terra, madeira, inspira confiança e aconchego. É a cor de parte da estampa do vestido que a Amanda veste quando tá lá no quarto azul dela, empolgada com o dia que ela planejou, feliz, mas logo ela cobre com a jaqueta cinza. Marrom é a cor que a Ruth está vestindo quando ela e o pai dela chegam na casa. Aliás, olha o enquadramento simbólico maravilhoso com o casal branco dentro da casa iluminada, com uma luz aconchegante e quente. E é a primeira vez que a Amanda está predominantemente de bege, com um roupão branco, bem confortável e tranquilo, com detalhes azuis. E por baixo do roupão, ela tá de azul. Então eles lá com essas cores claras, dentro do aconchegante quentinho da casa, separados do George por uma parede, e George tá do lado de fora vestindo um traje arregô preto e branco, já eu chego lá, e a Ruth num vestido que é de gala, mas é bem solto, confortável, perto da cor de pele dela. Eles estão no escuro fora da casa, mas a cor dela combina com as cores de dentro da casa. Pode indicar o fato de que a casa é deles, mas também o fato de que, apesar de não fazer questão de nenhuma de ser simpática, ela é uma pessoa verdadeira, livre e se permite as coisas. E é confiável no fim das contas. Mas não para por aí. Perceba que a maior parte da casa é branca com detalhes pretos, mas tem muito de marrom e madeira nela, que é o que dá o equilíbrio aconchegante naquele espaço de que outra forma seria bem mais frio. E daí, quando o George se oferece para dormir no quarto de hóspedes que fica no porão, o quarto é todo de madeira, bem marrom, quente, aconchegante, com esse calor que só é interrompido pelo azulão no anúncio da TV que se projeta no rosto dos personagens, como se fosse uma ameaça. E acontece isso mais cedo também quando o Ruth liga a TV na sala, que tem a parede toda de madeira. É como se aquele azulão do aviso de emergência estivesse invadindo aquele ambiente aquecedor, aquela tranquilidade. Perceba como o quarto aconchegante onde George e Ruth dormem contrasta com o quarto principal, que é onde Clay e Amanda estão dormindo. Em alguns momentos ele está iluminado com uma cor quente bem no canto, mas é um quarto que, mesmo sendo todo aberto e todo de vidro, ele é pouco iluminado, e as poucas luzes que entram com o reflexo da piscina deixam ele bem azulado, um azul mais triste, mais acinzentado. E repara também que cada vez que a gente vê o
quadro com as ondas ao fundo, elas estão cada vez mais altas e mais revoltas. E daí o Sam Esmail faz algo genial. Como se ainda restasse alguma dúvida, a cena em que finalmente o George e a Amanda se abrem um pro outro bebendo juntos e perceba que o drink do George é bem laranja e o da Amanda é um vinho escuro. George tá com um marrom bem quente, com a parede amadeirada e a luz amarela ao fundo, e a Amanda tá iluminada com aquela cor quente, mas envolvida num suéter azul, no fundo branco. E esse contraste da casa aconchegante com o azul da piscina, nesse shot aqui principalmente, responde à questão. O azul, nesse filme, brinca com a ambiguidade. A princípio, você pode ser enganado por ele e pensar que ele representa tranquilidade e confiança. Mas, na verdade, esse azul é um azul frio e distante, que representa a frieza do relacionamento, da falta da intimidade. Tanta falta que, no fim das contas, ele, na verdade, representa desconfiança. Ele também pode representar aquela dormência do cidadão norte-americano que não vive de verdade. Ele vive em função da aparência. Ele vive em função dessa coisa mais fria e mais distante. O que é verdadeiro nunca é visto. Quando a Amanda finalmente passa a gostar do George, eles vão para a sala de música dele e a sala é quente, bege, bem mais aconchegante e confortante. E é quando a Amanda vai dançar, ela se livra do suéter azul e revela um vestido azul bem escuro, que sim continua azul e cheio de detalhes azuis, mas também é salpicado com detalhes quentes. E eu poderia continuar, mas tem muita coisa azul e marrom aqui. Esse vídeo vai ficar grande o suficiente. Eu acho que eu já dei o suficiente para vocês tirarem suas próprias conclusões e acabar entendendo outras questões. Mas, antes de fechar essa parte das cores e dos enquadramentos e tudo mais, vamos falar de outra coisinha. O encontro das cores. Além desses elementos que eu já falei, no final do filme todos os personagens têm alguma peça azul na roupa, tirando a Amanda, que tá com um pijama listrado de branco e outra cor mais acinzentada que é difícil de definir. Às vezes parece azul, às vezes verde claro. Na noite anterior, com a família inteira junta no quarto, é a primeira vez que aquele quarto parece mais quente, porque ele tá iluminado à luz de velas e eles estão todos juntinhos na cama. Mas quando eles acordam, o quarto está cinza como o dia lá fora, porque essa é a única noite em que o quarto onde George e Ruth estão dormindo tá azulado, porque Ruth tá cedendo ao medo do desconhecido e sugere que eles deem um jeito de expulsar a outra família. Se no início o traje de gala clássico preto e branco do George tá neutro, incógnito, e ele vem dentro do misterioso carro preto dele, no desfecho ele tá lá com sua jaquetinha marrom firme. Ruth, que por conta da mãe e do medo perdeu muito do brilho dela e da sua segurança, no final tá com um tom terroso, mais desbotado, meio amarelado e um acaso azul. Eu acho que o azul aqui é porque todos os personagens estão meio feridos, bagunçados e desconfiados, e é justamente vestida com um pijama cinza e branco e seu casaco bege que a Amanda tem sua conversa mais honesta no filme. Um encontro entre uma mãe que tá com a filha perdida e uma filha que é quase toda certeza perdeu a mãe de uma vez por todas. A Amanda é confrontada pela honestidade da Ruth. E tem a roupa da Rose que eu vou deixar pra falar no final, na conclusão. Tem um elemento que eu acho curioso na cenografia, que é, sabe o quadro das ondas que fica mudando durante o filme? Pois é, tem o quadro da sala. É um quadro abstrato preto e branco na parede de madeira, que no início do filme, as cores preto e branco estão chocando uma com a outra, bem separadas, como se o banco estivesse perfurando preto. E no meio elas já vão se misturando um pouco mais. No final tem um enquadramento muito específico, logo na hora que o George está consolando a Amanda em frente a esse quadro, prometendo para ela que eles vão achar a Rose e resolver a situação do Art. Nessa hora eles estão bem em frente ao quadro e as cores estão muito mais pulverizadas e misturadas. Para mim, isso só pode ser símbolo da confiança finalmente estabelecida entre as duas famílias, mas pode estar trabalhando também em cima de uma das temáticas mais óbvias, porém menos explícitas do filme. A questão racial. Se você não entendeu, deixa eu desenhar. Esse filme é muito sobre questões raciais. Mas eu sinto que a escolha de não falar a palavra racismo ou de não chamar as pessoas de brancas ou negras é justamente porque o racismo não é o tema principal. O tema principal são as relações humanas que foram desenvolvidas num país como os Estados Unidos. É um filme que não questiona só o ideal do sonho americano, mas questiona a própria ideia do que significa o que eles chamam de ser americano, o que significa ser bem-sucedido, rico, preto, branco, mulher, homem. O que uma sociedade tão doente e individualista ensina sobre ser humano e quando essa sociedade colapsa na própria doença, o que sobra pra gente?
Se você não conseguiu sacar isso, a Amanda é obviamente racista. Existem várias razões para ela desconfiar do George e da Ruth, mas o que ela não consegue engolir, na verdade, é eles serem pessoas negras. Não só pessoas negras, mas pessoas negras mais ricas do que ela, que têm mais de uma casa e casas bem melhores que a dela, moram em bairros que ela considera melhores do que o dela, têm carros melhores do que o dela e, pior, têm acesso a informações privilegiadas mais do que ela. Porque eles transitam em ambientes de privilégio que ela nunca conseguiu transitar. Ela é a típica branca de classe média que não consegue engolir uma pessoa que ela costumou a ver em posições subalternas, uma situação muito melhor que a dela. E o fato dela odiar pessoas em geral só piora o racismo dela. E é interessante porque ela é a dondoca da situação, mas o Clay também é racista. A cena da mulher hispana pedindo carona pra ele é uma exposição de que, por mais que ele seja o carinha de boas, tolerante, professor universitário, ele também é racista. E repare que nessa cena ele tá vestido numa camisa azul. É a primeira vez que ele tá completamente de azul no filme, com umas coisinhas brancas, mas ele tá de azul. E o racismo dele se mostra de outras formas, mais sutis. Assim como o filho dele, o Art, ele olha com outros olhos sim pra Ruth, que expõe ele bem na cara dura e deixa ele desconcertado. Eles estão brincando aqui com a hipersexualização da mulher negra. E veja só, quando se abre, a Amanda expõe que ela também escuta música negra. E não é jazz, que já é mais bem respeitado há tempos, considerado um estilo superior. É um R&B sexy mesmo de uma boy band, o Next. No filme, a gente vê também as diferenças básicas da maneira com que George e Ruth se portam no mundo. E é muito uma discussão geracional também, como as gerações de pessoas negras lidam com a questão racial de maneira diferente. George é muito polido, educado, solícito, mesmo com o mundo acabando, ele não larga a sobreposição dele, o blazer, a jaqueta, que deixam ele mais bem vestido. O único momento que ele tá sem uma sobreposição é na cena de aproximação dele com a Amanda, e ainda assim ele tá parecendo pronto para sair para um bar ou para uma festinha com aquela gola dele e tal. Ele financia a orquestra, gosta de música clássica e jazz, ele é um homem negro trabalhando no mercado financeiro, e para ser respeitado ele tem que estar sempre na linha, ser o melhor no que ele faz, estar sempre muito bem vestido para não ser confundido com alguém numa posição subalterna, e ser bem culto, tratar todo mundo muito bem. Já Ruth nasceu no conforto de uma família já muito respeitada, ela tá ali na transição entre as gerações Y e Z, super consciente de questões sociais, ela gosta de confrontar e ela lida com a situação e com o assunto de um jeito muito diferente do pai. Eu queria fazer um adendo que aqui nessa cena em que eu até comentei sobre o quarto estar azul porque ela está desconfiada, eu queria dizer que eu não acho que ela esteja errada no raciocínio dela, porque o raciocínio dela parte de uma realidade, mas que é a realidade fria e distante dessa construção do sonho americano que é construído em cima desse racismo que faz com que, com razão, as pessoas negras fiquem desconfiadas das pessoas brancas. Eu queria só passar esse pano aqui para Ruth mesmo, porque eu acho que no lugar dela eu pensaria a mesma coisa. Talvez eu fosse um pouco mais da postura do pai dela, mas meu pensamento iria para o mesmo lugar. Por essas e outras que eu disse no meu outro vídeo, que esse filme fala de questões raciais de forma sutil, porém profunda. Mas, Luz, boa parte disso não é especulação sua? Vamos pedir ajuda aqui para os estadunidenses que já fizeram o trabalho por mim e sacar algumas referências que só quem entende muito de história racial nos Estados Unidos pegaria. E não são poucas. E calma aí que o vídeo já tá quase acabando, nem vem com essa de só assistir o vídeo curto do Tico Teco, tá? Vamos falar de referência histórica. A maior parte das informações dessa sessão foram passadas a mim por dois amigos meus que pegaram elas de fios do Twitter, e uma análise do canal Think Story no YouTube. Eu vou deixar os links na descrição para vocês verificarem as fontes também de onde eu tirei. Então, vamos lá. As referências históricas. Lembra que eu falei do nome da loja de placa azul chamada Point Comfort lá no início do vídeo? Pois é, chegou a hora do plot twist. Point Comfort é como era conhecido o porto onde provavelmente o primeiro navio negreiro trazendo escravizados africanos atracou nos Estados Unidos. O nome desse navio? White Lion, que é o nome do petroleiro que encalha na areia no início do filme. Em que ano? 1619, que é o número de uma das estações em que Clay tenta conectar na rádio dele na hora que ele tá na rua. E é bem a rádio que avisa do cyberataque acontecendo, desencadeou um desastre ambiental no sul que afetou o padrão de migração dos animais. Mas já já a gente fala disso. O importante aqui é que essas coisinhas evidenciam o quanto a questão racial é essencial para o filme. Quer mais?
A placa da loja não é o único lugar que aparece Point Comfort. Ele também aparece em uma das placas da rodovia que leva para um lugar diferente da rodovia Fort Mose, que corta o parque estadual de mesmo nome, que é conhecido historicamente como a primeira comunidade negra livre dos Estados Unidos. E não acaba aí não. Uma das placas na rodovia em que Clay se perde é também uma placa branca e azul, onde vemos escrito Tunney Farms ou Fazendas Tunney. Essa placa provavelmente é uma referência a Roger B. Tunney, que foi um juiz responsável por uma decisão judicial nos Estados Unidos que impediu por décadas que mesmo os negros livres fossem considerados cidadãos estadunidenses. Ele tinha uma daquelas famosas estátuas dedicadas a racistas que foi derrubada em protestos do Black Lives Matter em 2020. E tem mais coisa, tá? O quarto trancado onde a Ruth entra para pegar o vape dela é cheio de fotos históricas na parede do que parecem soldados negros. Eu não consegui achar mais informações sobre todos os quadros, mas eu usei o Google Lens e consegui encontrar uma das fotos. E é uma foto de 4 soldados negros não identificados, que provavelmente foi tirada em torno de 1917 e 18 e provavelmente é de membros do batalhão composto só por negros, The Harlem Hellfighters, que foram enviados pelos Estados Unidos para lutar na Primeira Guerra Mundial. E essa foto ali pode ser apenas uma referência ao fato do George ser versado na história negra dos Estados Unidos, ou pode significar até mesmo que ele vem de uma família negra bem-sucedida já rica há tempos. Lembra que no início do filme ele fala que aquela casa já é dele há 20 anos. George pode inclusive ser descendente de um cara muito importante. Ele se apresenta como D.H. Scott. Existe um livro muito importante chamado Scott's Official Story of the American in the World War, ou numa tradução livre, História Oficial do Negro Americano na Guerra Mundial, por Scott, de 1919, que foi escrito pelo jornalista Emmett J. Scott, que não era só jornalista. Ele foi também assistente do secretário de guerra Newton D. Baker na época da Primeira Guerra para tratar de questões relacionadas às brigadas negras que estavam na guerra. E os pais dele tinham sido escravos. Coincidência? Provavelmente não. Por último, porém não menos importante, os Thorne. Os vizinhos dos Scott são bem peculiares. O Danny, que é o único que a gente vê, é o único que não é super rico, é basicamente um patriota conservador da teoria da conspiração. Daí tem os Huxley. Como esse filme é de um apocalipse cibernético, os Huxley podem ser uma referência ao autor de Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley, que por vários é considerado uma distopia. Inclusive, é do prefácio dele que vem uma citação que eu acho que tem tudo a ver com a construção do que é a tal nação americana e o formato que ela toma hoje. Depois de falar que um governo que bate, tortura e violenta sua população, além de desumano e ineficaz, Huxley diz o seguinte: um Estado totalitário verdadeiramente eficiente será aquele em que o todo-poderoso poder executivo dos chefes políticos e o seu exército de diretores terá o controle de uma população de escravos que será inútil constranger, porque todos terão amor à sua servidão. Isso, para mim, é a cara do tal sonho americano. Porém, pode ser também que a família Huxley seja uma referência a Thomas Henry Huxley, que foi um biólogo e filósofo britânico muito influente, um dos pioneiros advogados da teoria da evolução, tanto que ele era apelidado do Bulldog de Darwin, de quem ele era muito próximo. Ele influenciou muito em várias áreas da ciência e, fato pouco divulgado, também era defensor de que os europeus eram a raça humana superior, ou seja, um supremacista. Então daí 2 referências possíveis para a família Huxley. Mas tem a última casa, a mais importante de todas, a casa de tijolinhos com porta vermelha. Esses são os vizinhos mais ricos, os que o Danny conta pro George que construíram um bunker, né? O Danny fala lá no clímax do filme. E é o bunker que a gente vê no final também, né? Na última cena. E a casa da família Thorne. E eu posso estar errado, mas as 2 únicas referências relacionadas à questão racial que eu encontrei com o sobrenome Thorne são muito interessantes, talvez opostas e ainda assim conectadas. Estão ligados Quakers? O quakerismo é composto por vários grupos religiosos cristãos protestantes que têm origem britânica, mas migraram para os Estados Unidos bem no início. Por serem defensores da igualdade, os quakers eram conhecidos por serem abolicionistas na época da escravidão. E um dos quakers abolicionistas mais conhecidos se chamava J. Williams Thorne. Ele era inclusive parte da Underground Railroad, que era aquela rede de pessoas, organizações e casas que ajudavam escravizados a fugirem do sul para o norte ou para outros países. Acontece que eu encontrei também um site de genealogia e história da família Thorne, e lá diz que apesar de serem quakers conhecidos como abolicionistas, existem documentos históricos que provam que parte da família Thorne possuía escravos.
O Jay Williams não é citado nesse texto, então eu imagino que isso não se aplicava a ele, até porque ele tem treta com o quakerismo por causa do fato dele ser envolvido com política. Mas é interessante saber que mesmo entre os quakers existiam donos de escravos. É importante lembrar que mesmo entre os abolicionistas brancos naquela época, existia todo tipo de ideia, inclusive ideias racistas, mesmo os caras sendo abolicionistas. É irônico, ambíguo, eu sei, mas essa é a humanidade. E eu posso estar vendo coisa, mas eu fui buscar casas de sociedades de amigos, ou seja, as casas de culto dos quakers, e tem algumas que são de tijolinhos com porta vermelha e janelas brancas igual a casa Thornes. Coincidência? Pode ser, mas é muita coincidência. De qualquer forma, a casa ser de tijolinhos é importante para outra coisa mais à frente. Mas o mais importante na casa dos Thorne, ao meu ver, é o bunker. A dispensa nessa parte aqui é muito importante. Essa é uma das coisas que eu só descobri por causa do vídeo do Thinking Story, então fica aí os créditos. Mas quase todas as marcas de produto da dispensa em algum momento foram criticadas por serem racialmente ou culturalmente insensíveis. Algumas delas eu já conhecia, inclusive, estudando essa coisa da semiótica do racismo, mas eu nunca teria reparado sem o vídeo que elas estão nesse bunker. E elas são todas marcas antigas que no seu nome ou no seu rótulo carregam estereótipos racistas, linguísticos ou imagéticos, não só contra negros, mas também contra nativo-americanos e contra asiáticos. O que isso significa? Eu já chego lá, porque para mim tudo isso tem a ver com o final polêmico da história e a gente já tá chegando lá, mas antes de sair da parte racial, vamos lembrar, até por causa desses produtos e dos rótulos, que nem só de negros vive o racismo norte-americano. E vamos de morte à América. Essa é a frase no panfleto vermelho em árabe que o drone da morte joga em cima do carro do Clay. Eles chegam às conclusões de que são iranianos, porque os iranianos são conhecidos pelas suas habilidades cibernéticas, mas no final do filme, Danny solta a informação de que um amigo dele viu panfletos parecidos serem jogados em San Diego, do outro lado do país, mas os panfletos que o amigo dele viu estavam com a escrita asiática que ele assume ser coreana ou chinesa. Antes disso, ele cita Rússia e Cuba. Danny é a personificação do medo do cidadão branco-americano médio. Um medo alimentado a partir da mistureba de informações que ele tem, algumas verdadeiras, mas entremeadas de teorias da conspiração. O monólogo final do George é um pouco mais sóbrio e ele explica a estratégia que o cliente dele contou: desestabilizar com desinformação, uma estrutura que já é por si só desestabilizada e fragilizada. Quem quer que esteja por trás dos ataques sabe puxar todos os botõezinhos certos da xenofobia e do racismo americano para suscitar a paranoia e levantar desconfiança um do outro. Não é só a Amanda que desconfia com base na falta de confiança que ela tem na humanidade e com base nos seus preconceitos. Toda a ideia da nação americana é construída em cima desses preconceitos. Preconceitos que têm raiz no medo do outro, no medo do diferente, medo de todos que já foram inimigos dos Estados Unidos, seja em guerras literais ou frias ou econômicas, medo da Rússia, da China, da Coreia, do vermelho comunista, o medo de qualquer coisa que não seja o sonho capitalista americano. Ao contrário do que muita gente entendeu, o filme na verdade expõe o fato de que o sonho americano é construído em cima desses medos e todo sistema construído em cima de medo é um monstro que mata para sobreviver, mas é frágil e fácil de matar, desde que alguém com poder e conhecimento suficiente consiga atirar nos pontos certos. E nisso, o final do filme também é ambíguo, mas antes de falar do desfecho, eu quero pontuar uma ou duas coisinhas sobre cervos, flamingos e a lua. A natureza é importantíssima nesse filme. É como a Rosie fala, os cervos parecem saber de algo que a gente não sabe. Mas antes de falar de cervo, eu quero falar do planeta. Em vários momentos do filme, desde o início, especialmente quando está passando de um dia para o outro, a gente olha para o planeta à distância, do silêncio do espaço. Em um desses momentos, a câmera vai se afastando da Terra e expõe a bandeira dos Estados Unidos, envelhecida e descolorida no território da Lua. É quase uma explicação ou um prenúncio do que está acontecendo no pequeno planeta azul. E talvez seja até uma piada, uma zombaria da noção que a gente tem do que é de fato progresso e civilização. No território americano tá tudo uma loucura, uma gritaria, tudo desmoronando, mas a rocha aguada que é o planeta continua sereno no espaço, se visto de fora. O mundo daquelas pessoas está acabando, mas o mundo de fato permanece firme e sustentado pela gravidade. Na última dessas visões da Terra, a gente vê um eclipse do ponto de vista da Lua. A Terra permanece lá, mas naquele momento a tal nação americana, que eles chamam de civilização,
tá prestes a ruir. E essa é outra diferença desse filme para outros filmes de fim de mundo e desastre. A maioria dos outros filmes de fim de mundo e desastre são sobre proteger a nação americana contra a natureza. E às vezes tem até uma cutucada ambiental aqui e ali, mas no fim das contas é para proteger a humanidade e essa ideia de nação, de comunidade que a gente já tem. Já que nesse filme essa ideia ela é zombada. Tipo, quem tá trazendo a destruição para a nação americana é a própria nação americana. E a Terra, o planeta tá de boas. E é irônico que a natureza é o que protege os protagonistas do filme de sofrer com as aparentes consequências mais graves do que está acontecendo nas cidades. A floresta, o verde, é o que separa eles do desastre maior. E daí entram os animais. Como eu disse ali atrás, tem essa notícia de rádio que explica um desastre ambiental que afetou a migração dos animais. Isso explica a lógica por trás do comportamento estranho dos pássaros, dos flamingos e dos cervos. A princípio, eles são usados no filme como uma forma de mostrar que tem alguma coisa muito errada. Mas depois a coisa muda de figura. A segunda função deles, na minha opinião, é servir de contraste e oposição. Primeiro que eles são um lembrete de que muito da nossa civilização invadiu um espaço que era originalmente deles. Segundo que esse apocalipse cibernético, no fim das contas, mesmo que afete o padrão de migração deles, na verdade não os assusta. Eles estão passeando tranquilos pelos humanos, como se nada tivesse acontecendo, porque para eles, o fim da comunicação, como conhecemos, não quer dizer nada. Internet, satélite, carro, tudo isso parar de funcionar não vai desestabilizar muito o mundo deles, como desestabiliza o nosso. Aliás, talvez seja até melhor para eles que a civilização humana vá por água abaixo. E aí entra uma coisa que, ao meu ver, é essencial nesse filme, que é a resposta ambígua à minha pergunta no início. Como confiar nas pessoas se eu não confio na humanidade? A confiança entre seres humanos talvez seja o maior desafio proposto nesse filme. Tanto em Mr. Robot quanto aqui, Sam Esmail demonstra que ele tem um pessimismo em relação à sociedade contemporânea. Ele expõe o pior do pior de nós. E, de certa forma, talvez ele se coloque mesmo ali no lugar de Amanda, o de odiar gente. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que nós que estamos vivos hoje somos gerações que também são pessimistas em relação à humanidade. A maioria das nossas obras de arte de maior sucesso hoje, especialmente na cultura pop, são extremamente cínicas em relação a quem a gente é. The Walking Dead, Game of Thrones, The Last of Us. Até mesmo obras mais família, mais otimistas como Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato brincam com essa linha tênue entre o pessimismo e a esperança em relação ao ser humano. E Sam Esmail aqui brinca demais com isso. Ele sabe que naquele ambiente apocalíptico que ele está criando, a gente espera o pior da humanidade. Nós esperamos que em algum momento alguém ali vai morrer, que o George vai precisar usar a sua arma, que essas famílias vão tentar se matar ou se voltar uma com a outra, ou que talvez George e Amanda traiam seus cônjuges um com o outro, que talvez Clay e Art tentem alguma investida sexual contra Ruth, que Danny vai atirar, que Amanda vai abandonar Ruth para ser morta pelos cervos porque ela precisa correr para achar a própria filha. E em todos esses cenários, Sam escolhe nos surpreender com o positivo. No fim do dia, as famílias entendem o que só George parece entender desde o início. E que é o que Amanda aprende no final com o que Ruth diz para ela. Por mais horrível que a humanidade seja, no fim do dia nós somos tudo que temos. Se tudo que a gente construiu de tecnologia, de ideia de nação e até de cultura ruir, nós temos uns aos outros. E é muito doido ver o crescimento de Amanda, da Karen racista que ela é, para abandonar toda a aparência de classe que ela tenta manter para proteger Ruth com a única arma que ela tem contra uma manada de cervos, o instinto materno. E ela literalmente age como um animal ali, como uma fêmea protege suas crias. E nessa linguagem extremamente natural e livre do que a gente chama de civilização, ela consegue proteger Ruth. E esse otimismo prevalece até com o teimoso paranoico do Danny. No fim das contas, é exatamente a derrocada da civilização que pode trazer a humanidade para perto. Tanto é que, diante da contemplação da destruição da cidade do outro lado do mar, é que Amanda e Ruth finalmente se dão as mãos. E aí a gente tem um desfecho agridoce e trágico de diversas formas, mas super esperançoso em relação à humanidade. Né? Porque a gente tem outra coisa aí no caminho. Rose, Friends e o final. Antes de falar de Friends e do final, eu quero fazer um último comentário sobre o que realmente está rolando com o Archie, que é o filho mais velho deles. Minha teoria é que o Danny tá certo. O ruído realmente pode ser um ataque com radiação.
Art é o último a cobrir os ouvidos dele, ele comenta sobre isso, e o sintoma de perder os dentes realmente é um sintoma de exposição à radiação. Inclusive pode ser uma junção disso com o carrapato que picou ele, porque eu acho que aquela cena não tá ali à toa. E Art parece ser o único realmente punido pelos ataques e pela natureza, porque ele é o único que transforma o pior da educação que os pais deles deram pra eles num comportamento bem tóxico e violento. Ele não só é um cara meio bizarro que fica gravando e tirando foto da Ruth seminua, como quando você acha que ele vai amolecer um pouquinho, ele se mostra um escroto. Ele é o único que parece parar pra ouvir a irmã, mas ele nunca leva a sério o que ela diz e ele ainda faz piadinha com isso. Por mais que a humanidade triunfe quando o Danny dá o remédio pra ele, eu acho curioso que as pílulas que ele toma sejam azuis. E aqui eu volto pra Rosie. Rose é nosso raiozinho de esperança. Ela não tá toda coberta de azul, ainda tem esperança pra ela, mesmo usando a camiseta da NASA. Rose é a única que tá prestando atenção na natureza e se interessa pelo que tá acontecendo para além do apocalipse. E na última noite que vemos no filme, ela conta a história da enchente, um clássico que Deus tá mandando a salvação pra gente e a gente não tá enxergando. Ela cansou de esperar, ela quer agir. Mas de novo, ninguém escuta a menina. E no último dia ela faz o quê? Foge. Pra onde? Pra casa da Porta Vermelha que ela viu no dia anterior com o irmão. Não só da Porta Vermelha, mas de tijolinho. E tijolinho me lembra cenários muito específicos. Tijolinho me lembra Friends. Por que Friends? Parte da resposta tá na fala da Ruth sobre a série. Parece quase nostálgica para um tempo que nunca existiu. Eu poderia aqui falar de novo sobre as questões raciais e expor todas as problematizações que já foram feitas sobre Friends nesse sentido. Representatividade racial praticamente nula, apropriação cultural aqui e ali, ou até mesmo o fato de que é possível que Friends seja um plágiozinho básico de uma série protagonizada por negros chamada Living Single, que não teve nem metade do mesmo sucesso. Mas eu vou deixar um link sobre isso na descrição. Eu nunca consegui assistir Friends de fato. Eu já tentei, nunca me pegou. Mas eu sei o suficiente, assisti o suficiente para saber que Friends é um grupo de jovens brancos em busca da realização do sonho americano. Por mais que eles não consigam logo de cara e passem por poucas e boas, a relação deles com a vida adulta, com a realidade do trabalho é extremamente romantizada. Eles são a epítome de um sonho nova-iorquino que simplesmente não existe. E não existe especialmente para os millennials e a geração Z que cresceram assistindo essa série. Estamos no meio de uma crise. E aí aqui a gente tem a Rosie, ignorada pela própria família, ela se sente invisível, mas ela encontra refúgio nesses personagens dessa realidade paralela de Nova York. Ela quer muito, inclusive, conhecer o café onde os protagonistas de Friends vivem se encontrando. Que tempo eles arrumam para isso sendo jovens adultos em Nova York? Não sei. Mas o pai dela deixa claro, esse lugar não existe. Mas lá no meio do nada, longe do centrão de Nova York, onde eu enxerguei uma casa de reunião de Quakers, talvez Rosie tenha visto os tijolinhos que lembram ela do café de Friends que ela tanto quer conhecer. Não só o café de Friends. Sabe o que mais também é de tijolinhos? O prédio onde a família dela mora. A gente só vê ele por fora uma vez bem no início, mas é um prédio de tijolinhos com janelas azuis. Rosie não é boba. Ela sabe que ela tá fadada a um final trágico no meio daquele apocalipse. Um final onde ela estará confinada naquela família que não tem calor nenhum, aconchego nenhum, e é a casa dos Scott que é desconhecida para ela. E não tem ninguém ali para ela se conectar, ninguém da idade dela para trocar ideia. Sua melhor esperança é o final de Friends. E não só o final de Friends, mas algo que lembre sua própria casa. Ela obviamente não sabe o que vai encontrar ao final de Friends lá, como a gente sabe, mas aquela casa de tijolinhos com seu prédio é o mais próximo que ela vai ter. A casa da Porta Vermelha. Eu deixei a cor vermelha por último, porque ela aparece pouquíssimo. Até mesmo quando aparecem as notícias sobre os cyberataques na televisão, quando ninguém está assistindo, a cor não é bem vermelha, você reparou? São tons de laranja e marrom que, por incrível que pareça, aqui no filme tem um sentido mais positivo. Até mesmo o logo da CNN não tá exatamente vermelho nessa cena, tá mais alaranjado. Quase como se o cyberataque, na verdade, fosse algo positivo. Ou talvez seja o simples fato de que aqui, o marrom e o alaranjado significam confiança e honestidade. Mas o vermelho mesmo aparece bem pouco. O vermelho é a cor mais quente e forte do espectro visível ao olho. Ao contrário do azul, é a cor cujas ondas chegam mais rápido à retina. Por essas e outras, ele é associado a emoções fortes e a avisos. Amor, paixão, raiva. As emoções mais avassaladoras. É também a cor do sangue, da violência, do alerta, da proibição e do perigo.
Vermelho sinaliza uma coisa muito importante ou muito errada. Aqui, em O Mundo Depois de Nós, eu diria que representa perigo e representa a bandeira dos Estados Unidos da América. Coisas que, neste filme, parecem ser sinônimos. Em toda a sequência dos panfletos vermelhos, o vermelho é um perigo falso. É o medo criado, a desinformação. Já na casa do Daniel, do Storm, o vermelho é um perigo real. E por mais que tenhamos deixado todos os outros personagens em situações mais esperançosas em relação à humanidade, Rose está na casa do Storm. Entra o desfecho. O início da cena final revela que Rose foi direto para a casa do Storm, numa bicicleta que ela roubou da garagem dos Scott. Não qualquer bicicleta, uma bicicleta azul. Daí a câmera vai aproximando da casa e entra pelo buraco no vidro da porta que Rose fez para entrar, revelando que, apesar de ser cercada pelo marrom, que parece transmitir confiança, e fechada por trás de uma porta vermelha, quente, a casa do Storm está mergulhada em azul. E a gente encontra Rose na cozinha banhada por essa iluminação azulada, comendo loucamente um monte de junk food, comida processada industrializada que é característico da culinária estadunidense. Ela escuta a mãe chamando, começa a ir para fora, mas daí ela vê aquela luz amarela lá no fim de um corredor vermelho. E aí tem essa ambiguidade muito louca nessa cena. O amarelo lá no final pode significar algo positivo, mas você tem que passar por um corredor vermelho. E aí? E aí é a primeira vez na cena que a gente vê com clareza a roupa dela. Ela tá com uma camiseta amarela e branca listrada, tem esperança ainda, ela tá feliz, determinada, mas os shorts dela são azuis e o casaquinho dela é uma costura intrincada de amarelo e muito azul. A maior quantidade de azul que ela vestiu até aqui. Ela atravessa o corredor vermelho, passa por esse rosinho amarelo aconchegante para encontrar o porão, o bunker, em toda sua glória cinza azulada, com o posto da parede de tijolos lá fora, quase como se a luz aconchegante na entrada fosse um chamariz sedutor apenas para revelar sua frieza. O bunker é bem moderno, bem decorado, sofisticado, na despensa aquele monte de comida, todas envolvidas em embalagens racistas, e é a parte mais colorida do bunker. Bem, não a mais colorida. A mais colorida é o acervo incrível de DVDs, com o que parece uma multidão de séries e filmes, incluindo Friends. Rose ignora o chamado de sua mãe lá fora e a primeira coisa que ela faz é colocar Friends para assistir. E o último quadro do filme é sua face feliz, inebriada, completamente banhada na luz extremamente azul da televisão. Se no mundo lá fora, fora das casas e da civilização, a esperança é a voz da razão, se lá fora vimos o melhor da natureza e da natureza humana mostrar que pode existir cura mesmo no fim do mundo, dentro da casa dos Storm, provavelmente ex-donos de escravizados, toda a frieza azulada e acinzentada da construção dessa civilização medrosa e desconfiada que é os Estados Unidos está preservada. No alimento que perpetua o racismo, nas décadas e décadas de produção cultural hollywoodiana que alimenta o sonho americano, a gente pode especular que, obviamente, a Rose vai ser encontrada por sua família e eles talvez vivam no bunker ali. E essa especulação pode ser nosso final satisfatório? Mas o último enquadramento de Um Mundo Depois de Nós é justamente a mais jovem dos personagens, nossa última esperança, fugindo da realidade para se satisfazer nos braços distantes, azulados e frios do sonho americano, nos deixando com uma pergunta que só nós podemos responder. Qual é o mundo que nós deixamos para trás? É isso, gente. Beijo. Eu falei muito. Obrigado quem chegou até aqui. Se inscreva no canal, porque eu pretendo postar com mais frequência a partir do ano que vem. E você pode me acompanhar no Instagram, nas redes sociais. Curte, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, porque ele deu muito trabalho. E é isso, gente. Vamos fazer irritar isso aqui. Tô doido para ouvir suas teorias e seus insights nos comentários. Então comenta, por favor. É isso. Beijo, beijo.